Meça o começo, come, meça o começo, começa, come o começo, meça, come, começa o começo. Meça o começo, come, meça o começo, começa, come o começo, meça, como começa o começo. Quero começar, mas não sei por onde. Onde começo, come, meça o começo, começa, come o Será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Será que o mundo começou em janeiro? Será que o amor começou com um beijo? Será que a noite começa no dia? Será que a tristeza é o fim da alegria? Será que o mundo começou em janeiro? Será que o amor começou com um beijo? Será que a noite começa no dia? Será que a tristeza é o fim da alegria? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Será que o mar termina na areia? Ou ali é o começo de uma vida inteira? Ai, o mistério que chegou até mim. Será que o mundo tem começo, meio e fim? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Tique-tique-tá, tique-tique-tum-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-ti-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-tum-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-tum-tum-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-tum-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-ti-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-tum-pá. Tique-tique-tá, tique-tique-tum-pá. Será que o universo um dia começou? Esse dia especial, quem será que inventou? Será que Deus um dia nasceu? Será que o choro dele foi igual ao meu? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Olha o pé de jabuticabeira, carregadinho de jabuticaba. Jabuticaba cai no chão, um passarinho come então. Jabuticaba acaba. Olha o pé de jabuticabeira, não tem mais nada de jabuticaba. Quem comeu jabuticaba acabou, não tem mais nada, todo mundo tava na parada. Até o passarinho que voltou pro ninho, o macaquinho, o jabuti, o lagarto, a formiga, e a quem diga que eu também comi. Olha o pé de jabuticabeira, carregadinho de jabuticaba. Jabuticaba cai no chão, passarinho come então. Jabuticaba acaba. Olha o pé de jabuticabeira, não tem mais nada de jabuticaba. Quem comeu jabuticaba acabou, não tem mais nada, todo mundo tava na parada. Até o passarinho que voltou pro ninho, o macaquinho, o jabuti, o lagarto, a formiga, e a quem diga que eu também comi. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando.
O toque-toque da pipoca pipocando, o toque-toque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. Pop, pop, pop. O toque-toque da pipoca. Começar a dar oi pro pessoal, 8 horas, boa noite. Sejam todos bem-vindos à primeira live com convidado da página Brincar de Música, com o tema Construção Musical da Criança. Então vamos dando oi pro pessoal que está aqui. Boa noite para Maria Terezinha, Carol Severo, a Paulinha Arede, a Jaqueline, a Késia, Denise, Alba, Deise, Márcia, Lisa, Tamires, Harley, Raona, Sabrina, Regiane, Fernanda, Nani, Grace. Vou pedir para quem está entrando ir colocando de onde que está assistindo, a cidade, tracinho, o estado, para a gente ter uma noção de quem que está assistindo conosco aqui. Já estou vendo minha galera lá de Rio Grande, minha cidade natal, estou vendo também o pessoal aqui de Novo Hamburgo, de São Leopoldo. Então, vão colocando o lugar onde vocês moram, tracinho, o estado, tá bom? Boa noite para todo mundo, tem muitos amigos aqui, nosso coletivo de profs pretas de São Leopoldo, do qual eu faço parte agora. Sejam bem-vindas, manas. Muito legal. Ó, Piraraquara, Paraná, Novo Hamburgo, Taquara. Bem legal. Também Piraraquara, no Paraná. São Paulo, vão colocando, porque mesmo que eu não consiga interagir o tempo inteiro, a galera que está participando vai ver, e vocês também vão poder interagir entre si. Campo Bom, Manaus, Novo Hamburgo, Sapucaia, Rio Grande, vamos ver o que mais. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Navegantes, bem legal. Porto Alegre, bem show. Vamos ver em quantos nós estamos agora. 55 pessoas aqui conosco. Vão compartilhando com os educadores, com os pais que vocês acham que vão se interessar por essa temática, vão aprender um pouquinho, vão poder acrescentar no seu conhecimento pessoal ou no seu conhecimento profissional também, né? Rio Grande, Paraná, Joinville, Porto Alegre, mais um pouco então, Manaus, Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul, mais São Leopoldo, mais Rio de Janeiro. Vamos compartilhando com a galera que a gente acha que vai se interessar pelo assunto. Aquela mãe, aquele pai que adora interagir com o seu filho nas brincadeiras musicais que eles fazem em casa. Os profs, pedagogos, galera da educação musical. Muito legal. Então vão colocando de onde vocês são, o estado de vocês. Muito legal. Então, são 8h03 e nós temos a nossa convidada, que é a Patrícia Quebac. Ela está aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Ela está aqui escondidinha, esperando para eu colocar ela na tela, para vocês também poderem conhecer a Pati. Rio de Janeiro, Pelotas, isso aí, vamos compartilhando. Também faça aquele seu registro, aquela selfie, aquele registro de print, marque a nossa página para a gente poder depois comentar, ver vocês, o rostinho de vocês de pertinho, né? Eu já fiz uma live aqui na página contando uma história, a incrível viagem do barquinho de papel, e hoje o foco é outro. Hoje a gente vai estudar um pouquinho, vai conversar, vai bater um papo bem legal com a nossa convidada. Fortaleza, a galera de Piraraquara, no Paraná, tá em peso, hein? EMEI Mapa Segundo, acredito, lá de Porto Alegre, Novo Hamburgo. Um beijo para a galera da OMEP, a nossa ONG aqui de Novo Hamburgo, que faz um trabalho lindo pelas crianças. A OMEP, então seja bem-vindo. Então já temos o coletivo de profs pretas de São Leopoldo, temos a OMEP de Novo Hamburgo, bem legal então. Vou convidar a nossa amiga então, igual a gente faz com as crianças, aquele suspense todo para poder convidar, sabe? Então no 3 eu vou chamar ela, e vocês contam comigo daí, beleza? Então vamos lá. É 1, é 2,
É 3, Pati! Oi! O poque-poque da Oi, pipoca Pati! pipocando! O poque-poque da pipoca pipocando! E aí, Pati, tudo bem? Tudo jóia, Carol. Que alegria estar aqui contigo, uma guria tão estudiosa aí da área da educação musical e poder compartilhar com tanta gente esses conhecimentos que a gente tem feito pesquisas há tanto tempo já na área, né? Adorei e curti muito os sons que tu colocou aí da nossa querida Kit Driemeyer, né? O Maravilhosa. Muito legal, eu uso muito como Muito prática legal. de musicalização. Sim. Barato. Já fica como dica para quem está assistindo, a Kit, ela é aqui do Sul e ela faz um trabalho maravilhoso e as canções dela são muito legais para a gente trabalhar a musicalização com as crianças. São pensadas para isso, né, Paty? De certa forma, né? Então... Para desenvolver elementos musicais, os parâmetros do som, todos... acho que a irmã da Dulcimar Tandiara, a Lino, também faz parte desse CD, que é uma grande amiga lá de Montenegro, da época que eu vivia por lá, né? Também faz parte desse CD, que está muito bem produzido. Aliás, é a primeira edição da Kit Driemeyer, porque depois ela lançou... É Conversa de Bicho, na verdade, esse CD... E depois ela lançou um outro, não estou lembrada do nome, mas tem uma edição nova. E agora não vou lembrar também, mas é muito legal porque tomou uma proporção bem grande, né? Várias pessoas conhecem de vários lugares do Brasil e é muito bacana. A Ana mesmo, a canção da Ana é uma que as pessoas gostam muito. Ana sobe o morro, escorrega pela grama, né? Vai trabalhando a escala. E o outro álbum dela é Vem Brincar na Rua. Isso aí. Muito bonito o trabalho. Isso, exatamente. Então, pessoal, a gente vai fazer assim. Nós vamos começar primeiro com um momento de sensibilização, com um texto aqui, um pequeno textinho que eu peguei do Pierre Schaeffer, e que ele é um compositor, né, já falecido também, um teórico da música, e que faz parte do livro da Teca Alencar de Brito, o livro novo dela, que é um jogo chamado Música, e é um livro muito bacana, e já que nós estamos compartilhando, né, um pouco também de material, fica de indicação esse livro. A Teca escreveu o prefácio do livro da Paty, né, Paty? A Teca para mim, assim, ela é uma sumidade na área da musicalização infantil. As obras dela, para mim, são fantásticas. E esse livro nós escrevemos também em parceria, né, as orientandas da professora Esther Bayer, que faleceu em 2010, nossa orientadora de mestrado e doutorado, que era uma amiga da Teca também. Então, é o livro Expressão Musical na Educação Infantil, né? Isso. E eu organizei o livro, mas, na verdade, nós escrevemos juntas, a Denise Blanco Santana, a Paula Cavani Pecker e a Rosângela Duarte. A Rosângela, ela é de Roraima, professora da Universidade Federal de lá, ela já se aposentou agora, mas faz algumas ações ainda na Universidade Federal. A Paula Cavani Pecker fez o doutorado dela na Universidade Federal do Paraná e tem uma escola de musicalização de bebês em Porto Alegre. Que legal, qual é o nome? Perbambini. Que legal. E a professora Denise Blanco Santana, minha querida colega, é professora da Fevale, aqui de Novo Hamburgo. Nós tínhamos, inclusive, ela coordenava a pós-graduação em Educação Musical ali na Fevale, chamada Música, Ensino e Expressão, né? Então, fomos todas cria da Esther. Esse livro é uma grande homenagem para a professora Esther Bayer, que foi a precursora da musicalização de bebês aqui no Brasil, né? Ela é reconhecida internacionalmente, nossa orientadora, muito querida, nos ensinou muito sobre pesquisa. Foi um prazer imenso poder ter sido orientada tanto no mestrado quanto no doutorado da URGS, no PPG Edu da URGS, que era o Programa de Pós-Graduação em Educação, lá da URGS, que depois a professora Leda Mafioletti ficou um tempo neste lugar, também como educadora musical, que era nossa colega, também foi orientada pela professora Esther. Sim, e a Rosângela, eu tô namorando ela, tô de olho nela, porque eu achei muito legal o tema
do trabalho dela sobre a construção da musicalidade no educador, né, no professor de educação infantil, se eu não me engano, isso, né? Sim, eu tive a honra de fazer parte da banca de doutorado da Rosângela, né? Nós nos ajudávamos muito, assim, até porque a professora Esther estava meio adoentada nesse último tempo, assim, que a gente estava encerrando o ciclo. Eu terminei meu doutorado em 2008, e logo após o falecimento da professora Esther, a Rosângela terminou o seu doutorado, a Cláudia Belloc estava lá junto nessa banca, né, nessa defesa, enfim. E a Rosângela é uma irmã, é uma querida, uma pessoa brilhante, assim. Ela é uma das pessoas que eu pensei em algum momento convidar também para fazer essa conversa, pela questão de ela tratar da formação do professor, né, dessa musicalidade do professor, que é um tema bastante pertinente e que eu acho que já chama a atenção, assim, só no título do trabalho dela já me chamou muito a atenção. Eu tenho o trabalho salvo, ainda não consegui fazer leitura, mas pretendo fazer, e eu acho que vai trazer uma discussão bem interessante aqui para a página, né? Acho que ela vai adorar, vai curtir muito fazer essa live contigo, Carol. Ah, que legal, então. Então, vamos fazer o pessoal entender um pouquinho por que a gente está nessa conversa, qual é a ideia disso e qual é o nosso lugar de fala, né? Porque eu, quando vejo uma live, quando participo de alguma formação, eu gosto de saber o que constituiu a pessoa, o que levou ela, né, a estar naquele lugar hoje, falando sobre aquilo e compartilhando com as pessoas o que ela aprendeu em algum momento, né? Então, eu acho que é interessante nós também contarmos para o pessoal um pouquinho dessa nossa caminhada de uma forma bem breve, mas porque é interessante a gente saber com quem a gente está falando, com quem que a gente está conversando, né? Então, para começo de conversa, né, a página Brincar de Música, ela tem esse nome, mas a gente sabe que muitas vezes a ideia de brincar acaba indo para um lado pejorativo, principalmente o termo brincar, né? E na educação musical tem uma discussão bem forte, né, da categoria, do pessoal, com relação a essa questão de nos afirmarmos e entender a música como área do conhecimento, né? Mas a página se chama Brincar de Música, ela, na verdade, não faz pouco disso e não diminui isso. Pelo contrário, é porque, se tratando de uma página que quem gerencia é uma pedagoga, a gente conversa sobre o brincar como uma linguagem que está presente e que perpassa o cotidiano inteiro da criança, né? É a forma pela qual ela se relaciona com o mundo, ela constrói conhecimento sobre ele, ela ressignifica ele, ela transforma ele através desse brincar, e com a música não é diferente. Até Kalencar vai dizer isso, né? Que a criança, o que ela faz com a música? Ela brinca. E brincando, ela vai construindo uma série de conhecimentos sobre essa área e se expressando através dela também como uma linguagem expressiva. Então, para quem não sabe, a ideia de brincar de música é essa. E um compromisso também de conversar com pessoas da pedagogia, porque nós estamos uma carga horária bem grande com as crianças na escola, e a gente acaba, querendo ou não, quando trabalha com música na escola, exercendo uma influência, às vezes, até maior do que do educador musical, pela questão do tempo que a gente passa junto, do vínculo. Então, quando eu trabalho com a música na minha prática pedagógica, eu acabo exercendo uma grande influência no desenvolvimento musical dessa criança. Então, a Silvia Schroeder vai dizer isso, né? Essa influência que o educador da educação infantil, o professor, o pedagogo, o unidocente tem sobre o desenvolvimento musical da criança é muito grande, é uma influência muito grande. E com relação a mim, eu já vim, Paty, de uma universidade em que nós não tínhamos no currículo nada específico de educação musical. Talvez porque não havia ainda se discutido a respeito, não havia ainda, sei lá, o pessoal talvez não tinha ainda despertado para essa questão. E nós tínhamos uma cadeira de arte, mas voltada mais para as artes visuais, porque na FURG nós temos o curso de artes visuais. E já em Pelotas, que é logo ali do lado, já é diferente, nós já temos música, temos teatro, temos dança, então acaba que é uma abordagem um pouco diferente ali, né? A professora Isabel Rich está lá, Isabel Rich está na Universidade Federal de Pelotas, tem um corpo docente bem forte nessa área da educação musical na UFPEL, né, Carol? Sim.
E aí a gente começa a refletir, né, Paty, se a gente não tem na formação um pouco de reflexão sobre essa questão da educação musical, compreender como que ela funciona, de que forma a gente pode intervir, contribuir para esse desenvolvimento musical da criança, acaba que vai se criando um ciclo em que eu não tenho essa formação, portanto eu não conheço a importância disso, né? Não vou trabalhar com isso, não me sinto seguro para trabalhar com isso, e acaba que a música, como tu trazes nas tuas pesquisas, né, como um bem simbólico, acaba sendo de poucos. E isso é triste, porque quantas pessoas poderiam ter uma história diferente ou ter uma relação maior com a música se desde cedo tivessem em contato com ela? E essa é uma discussão que eu tento trazer muito comigo. A Maura Pena também traz isso, né, do acesso democrático à arte e à cultura. E a gente pensa, a arte ela entra como um bem simbólico, né? E é um patrimônio cultural e histórico da humanidade, mas de que forma que está na escola? Né? A música, principalmente. Então, vim refletindo sobre isso, pensando sobre isso, principalmente em nós, os educadores da infância, que temos esse papel tão grande na vidinha deles e que muitas vezes não conhecemos a importância da educação musical e da musicalização infantil. E, por conta disso, os caminhos foram me levando a pesquisar sobre isso no TCC, e aí te conheci através do teu trabalho, por conta que tu escreves sobre as oficinas, né, como proposta formativa de musicalização, e eu também estava falando um pouco disso, e daí em diante fui procurando essa área e cheguei nisso. Queria também que tu contasse, Paty, a tua caminhada para chegar hoje no que tu trabalha, né, e eu sei que tu dá aula para pedagogia também, então isso é bem legal, porque tu conhece as nossas angústias, tu conhece o nosso chão, e tu sabe falar sobre isso por estar vivendo isso também lá na Facate, em Taquara. Então, eu passo a palavra para ti, para contar para a galera um pouquinho da tua caminhada, tá bom? Ok, Carol. Então, assim, tu estavas falando sobre o brincar e a música, né? Na Facate, eu sou professora das disciplinas de ludicidade e psicomotricidade, e também de musicalização, né? E não é à toa, porque a minha teoria de base é Piaget, e Piaget escreveu livros sobre o jogo, o sonho, né? A formação do símbolo na criança nada mais é do que a observação sobre os tipos de jogos e tal, e Delalande vai tomar isso emprestado, e eu sei que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas como é que eu comecei? Como que foi a minha trajetória? Primeiro eu quero mandar um beijão para todo mundo que está aí, eu estou vendo aqui no meu celular, tem várias pessoas entrando, né, para as minhas alunas da Facate que estão participando, e para todo esse pessoal do estado e fora do estado, para toda essa gente querida que está aí nos assistindo agora, é bastante gente mesmo. Que bom que a gente está atingindo um público grande, Carol, que a gente divulgou legal essa live para ser bem produtiva na semana do brincar. Ontem, dia do pedagogo, da pedagoga, e essa é a semana do brincar. Então, se a gente tivesse pensado numa data assim, com tantos critérios, não teria dado certo, né? Não teria dado tão certo. Sou professora da Facate atualmente, tenho várias funções lá dentro. Além dessas duas disciplinas, eu sou professora de metodologia científica, adoro fazer pesquisa. E aí entendam que a pesquisa também está relacionada à arte. Pesquisa não são só números, não existe só pesquisa quantitativa, mas pesquisa quali também, né? Bom, como é que isso tudo começou? Eu, com 8 anos de idade, já ia para palco, Carol. Eu era artista desde pequenininha, eu venho numa família de músicos, né, do Grupo Som Arte e tal, que hoje, inclusive, tem um trabalho em Montenegro, no Castelo Quebec, por lá, dão continuidades com espetáculos e um parque de eventos para crianças. Então, eu me desenvolvi no meio artístico, sempre muito ligada à comunicação, a programas de rádio, e fiz uma faculdade de publicidade e propaganda. Nessa época de graduação, eu trabalhava em rádio e tal, amava fazer jingle, produção sonora, e acabei fazendo meu TCC sobre os efeitos da linguagem musical na propaganda. Então, o meu fio condutor, né, o meu fio de Ariadne sempre foi a música, eu sempre estive embrogliada com a música. Ao acabar a minha faculdade de publicidade e propaganda, eu senti, mas não é bem isso, eu já era professora particular de violão na época.
E eu descobri que existia a professora Esther Bayer na URGS, porque uma colega que é coordenadora hoje da educação da URGS, a professora Simone dos Santos, então ela me disse, olha, eu acho que tu vai curtir, tem uma linha de pesquisa lá em educação musical e tem a ver com Piaget. O fato é que durante um tempo eu tive a oportunidade também de estar realizando estudos em Genebra, desenvolvendo um trabalho que unisse a psicologia do desenvolvimento e a música. Então, entre 99 e 2000, eu tive essa oportunidade de estudar nos Archives Jean Piaget de Genebra e no Institut Jacques Dalcroze, né, que é o mesmo berço de Piaget. Jacques Dalcroze é suíço, assim como Piaget. E fazia algumas disciplinas como aluna ouvinte das cadeiras de Psicologia do Desenvolvimento e do Método Clínico de Piaget. Eu me especializei em Piaget e eu consegui ver umas relações lindas, que é a minha dissertação de mestrado, faz isso, aplicando o método clínico para ver a construção musical da criança a partir de provas clínicas que eu inventei naquela época. Então eu já estava arrumando. Quando eu voltei de Genebra, eu entrei no mestrado em educação da URGS e estudei a construção do conhecimento musical da criança. Me apaixonei por esse viés da educação, conhecendo profundamente Piaget. Eu estudo Piaget desde 97, lá se vão 23 anos de estudos em Piaget, tanto que existia cadeira antes no curso de Pedagogia, Educação e Epistemologia, era eu que ministrava, por conhecer profundamente a epistemologia genética piagetiana, né? E aí, todos os escritos que eu faço, a grande base é Piaget. A Esther também começou por esse viés, depois foi para as neurociências, e eu acho lindo também esse viés da neurociência. O professor Hugo Bayer, que era seu marido, estudava Vygotsky na época, a gente fazia uma dobradinha, e conheci o professor Fernando Becker lá na URGS, que é o grande piagetiano. Aí eu entrei, fui fazendo um percurso, assim, terminei o mestrado em 2003, em 2004 eu já estava no doutorado, estudando aí a construção do conhecimento musical do adulto, de 2004 a 2008. Então, a minha pesquisa sempre teve esse viés piagetiano e em relação à educação musical. Desde 2005 eu sou professora da FACAT, coordeno o núcleo de apoio psicopedagógico na FACAT, faço parte do comitê de ética, agora mesmo entrei como vice-diretora do comitê de pesquisa, e dou cursos de extensão, e não aconteceu por essa situação agora, na área de musicalização, de método clínico, né? Nós estávamos abrindo um curso de iniciação científica, que eu acho uma bela ferramenta para o desenvolvimento das crianças. Então, esse é o meu percurso. Aí, Carolzinha, me perguntar, mas, meu Deus, professor, tu é da área da arte, da ciência, da onde? A comunicação. Da comunicação. Eu sou híbrida, né? Mas, enfim, a minha paixão grande, os meus escritos, na sua grande maioria, são todos na área da educação musical. E o brincar, gente, brincar é coisa muito séria para criança. É muito séria. E é por isso que existe, inclusive, a disciplina se chamava antes o jogo, brinquedo, educação, e no novo, era eu que ministrava essa disciplina, e no novo currículo se chama ludicidade, psicomotricidade. Quando a gente aprende que a criança, ela se desenvolve, além de ser uma linguagem, o brincar é uma conduta psicológica necessária para o desenvolvimento da criança. Tudo que faz sentido para a criança tem a ver com o brincar. E o brincar também tem os seus estágios, que a gente vai falar mais tarde. Exatamente. Sabe que tu trouxe isso e eu trouxeste isso e eu fiquei pensando mesmo. Quando eu olhei teu Lattes, eu disse, a Paty na comunicação, como assim? O que eu perdi? Fiquei pensando para mim, né? Tá, mas pensei, em que momento então que veio a música? Imaginei que fosse algo desde pequena, alguma relação nesse sentido, né? Extra, meio universitário, meio acadêmico, e agora tu explicando realmente fez sentido, e eu percebo isso também. O que faz as pessoas entrarem nesse universo da educação musical são vários motivos, né? Agora, muitos são relacionados a essa história de vida, né? De já ter a proximidade com a música por questão de viver num meio em que isso, em que é uma prática bastante, é algo bastante praticado pela família.
assim como às vezes acontece já na graduação, e são meios que vão levando as pessoas a chegarem nesse caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, é algo que, mesmo que a pessoa não teve uma relação desde pequeno com a música, ou tocando instrumento, ou com ela de uma forma mais formal, não significa que a pessoa vai ser menos capaz, né, de trabalhar com isso na escola, na sua ação docente, e nesse universo que entram os pedagogos, né, quando a gente conversa sobre essa questão. E eu tinha dito antes que eu ia ler o texto do Pierre Schaeffer, e pulei essa parte, então vou fazer a leitura agora. Ele fala assim, justamente num capítulo da Teca, que fala de escutando o fazer musical da infância. Aí ela introduz o capítulo com esse trechinho do Pierre, que diz assim: o Homo faber, envelhecido, só toca Stradivarius. Vamos escutar um menino que apanhou uma folha adequada, espicha entre as duas palmas e agora assopra, enquanto o côncavo das suas mãos lhe serve de ressonador. Com efeito, esse menino experimenta os seus sons, uns após os outros, e o problema que ele coloca é menos o da identificação do que o do estilo de fabricação. Por outro lado, a sua intenção é visivelmente música. Se o resultado não parecer musical aos seus ouvintes exasperados, não se poderia negar ao autor uma intenção estética, ou pelo menos uma atividade artística. Ele não utiliza um instrumento, nem assim o chama. O seu objetivo é gratuito, se não gracioso. Confessemo-lo, ele é mesmo musical. Não satisfeito em emitir sons, ele brinca com eles. Ele os compara, ele os julga, acha-os mais ou menos bem-sucedidos e a sua sucessão mais ou menos satisfatória. Se esse menino não faz música, quem a faz então? 1993, página 282, 283. Eu achei um pontapé bem interessante para a nossa discussão, né? Se uma criança, quando está explorando objetos sonoros, quando descobre sonoridades, quando está repetindo um som porque ela gostou daquilo e está testando novas possibilidades, não estiver fazendo música, experimentando, improvisando, quem vai estar, né? Eu fiquei me lembrando, Carol, assim, que, na verdade, quando se pensa em música de uma forma mais tradicional, não pelas metodologias ativas, né, como descobriu o precursor lá da Alcroze, e depois disso a gente tem, como diz a Fonterrada, os métodos de primeira e segunda geração e tal, que sempre, em termos musicais, se linkou muito a questões mais tradicionais de produto e não de processo. E a arte musical sempre foi a mais séria, a mais enrijecida em termos, eu preciso dominar, que se tirava muito o prazer de se fazer arte. Inclusive, quando eu estava pesquisando a minha dissertação de mestrado, eu tive essa sensação de que eu estava fazendo um trabalho muito epistemológico, assim, pensando na construção de conhecimento de uma forma rígida. Puxa, mas daí quando eu entrei no doutorado eu pensei, mas eu estou lidando com arte, eu tenho que suavizar. E a coisa mais linda que eu escutei é quando a tese de doutorado, a banca disse assim, nossa, eu lia a tua tese e parecia que estava escutando os sonzinhos das pessoas fazendo sons, né? Porque era um jogo, era uma brincadeira para essas 9 participantes dessa pesquisa, que eram professoras, educadoras de educação infantil. O objetivo não era trabalhar a formação de professores, e sim ver a construção musical do adulto. Mas é óbvio que isso repercutiu nas suas salas, porque a gente fazia muita brincadeira, muito jogo, a partir dos métodos ativos em educação musical, né? Então, entender que música pode trazer tanto prazer quanto essas outras áreas, porque o pessoal do teatro é super solto, né? É despojado. Eu fazia uma oficina em Montenegro, lá na Fundarte, o Ergues, com o professor Estênio Mendes e a Carminda, sua esposa da área do teatro,
E tava eu e uma colega só da área da música, o restante do pessoal era todo de teatro. Gente, que prazer que aquelas pessoas se integravam. Eles fluem. Esse corpo que quer se expressar, que tem expressividade e que, no fundo, as formas mais tradicionais de educação, inclusive método Suzuki, que, enfim, cria certos prodígios, mas exclui muita gente, a gente sabe disso, né? Enrijece esse corpo pela repetição, pela mecânica, e a grande sacada dos novos educadores musicais do início do século passado foi essa. E, de novo, eu cito Dalcroze aqui. Saber que a música passa pelo corpo, a música flui por esse brincar, a música está no embalo do bebê, no seu berço, quando escuta algum som, está ali no ventre materno, quando essa mãe está cantando para esse bebê, está na batucada que o bebê faz sobre uma mesa, nos barulhos do aparelho fonador que ele emite enquanto ele está brincando de fazer bolhas com a boca. Enxergar musicalidade nesses pequenos gestos é ter a teoria o suficiente para poder inferir que isso é música. Então, a gente perguntava assim no programa de pós-graduação da URGS: professora Esther, primeiro o bebê fala ou primeiro ele canta? Isso depende da intenção do pai, se aquela emissão vocal, ela expressa a fala, ou é tudo ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo ali em consonância, em conjunto. Basta que o professor consiga entender que esses sons emitidos por esse corpo, esse organismo, e o professor Estênio Mendes fala música orgânica, que a gente coloca na expressão musical na educação infantil, no nosso livro, foi o primeiro conceito, eu tive que escrever para ele, e disse: professor, tem um conceito em algum livro sobre música orgânica? Não tem, se tu queres eu vou te escrever aqui. E eu disse: por gentileza, conceitue musicalidade orgânica, porque isso é tão importante para nós atualmente, que estamos fazendo a construção musical através desse corpo que produz música, seja pelo gesto, pela voz, pela batucada do corpo, pelos sons que produz. Enfim, são tantos meios que a gente tem de se expressar musicalmente, e isso me remeteu a uma outra questão bem interessante, Carol, que quando eu estava numa das oficinas, isso faz uns 7 ou 8 anos atrás, eu ministrei uma oficina aqui, depois disso ministrei muitas outras, mas esse depoimento eu nunca esqueci. Uma moça, né, uma professora que participava da oficina, disse assim: ô professora, eu queria te dizer assim, muito obrigada. Eu disse: ué, por quê? Porque quando eu era jovem, na minha escola, me disseram que eu não podia fazer parte do coral da escola, porque eu era muito fora da casinha, eu era totalmente desafinada, e eu nunca mais me permiti fazer música, e hoje, professora, eu fiz música o tempo todo. Muito obrigada por eu poder descobrir que eu posso, que eu tenho o privilégio de me expressar musicalmente, que eu tenho essa possibilidade, né? É exatamente isso, é a ideia do que tu entendes por fazer música. Dependendo do que tu entende, tu tem como concepção do que é fazer música, assim tu vai enxergar, por exemplo, no teu dia a dia ali com as crianças, que é o que a gente também está falando, tu vai começar, parece que liga uma anteninha e tu começa a perceber vários fazeres musicais naquele cotidiano. Desde que eu comecei a estudar a respeito, a minha anteninha ligou. Aí, às vezes, eu percebo as crianças juntando os materiais e batucando. E combinando, agora tu faz assim, e eu faço assim. Aí eles testam. Não, tá muito alto. Não, assim não. E assim eles vão. Quando a gente chega, a gente estraga a brincadeira. Mas até onde a gente consegue perceber e filmar, distante, observar, tá tendo um jogo ali musical. Tá tendo um improviso, tá tendo uma composição, tá tendo uma forma que eles estão estruturando. Então, tudo depende do que tu entendes por fazer música, né? E agora eu quero fazer contigo um bate-bola. Como a gente nós estamos aqui com muitos educadores e pais, tem alguns termos que eu acho importante que as pessoas saibam do que se trata, porque senão a gente vai falar sobre eles ao longo da live e as pessoas não vão saber exatamente do que nós estamos falando, né? Então, primeiro, como a gente pode dizer de forma resumida, assim, uma forma mais intuitiva, o que é musicalização? Musicalização
é colocar o sujeito em contato com possibilidades e formas de se expressar musicalmente, a trabalhar com o universo dos sons, especialmente com a organização sonora musical. Esse conceito mais ou menos ali vem da Maura Pena, né, que ela diz assim que toda vez que o ser humano organiza sons com a intenção de ser música, Murray Schafer também propõe isso, né, isso é a música dele. Então a gente entra num conceito que supera a melodia, a harmonia e ritmo só como música, a gente agrega ruídos. Então musicalizar alguém seria tornar a pessoa sensível a entrar em contato com a diversidade de capitais culturais que existem no mundo e formas musicais. Abrir o universo de escuta e uma escuta com mais significado e com a possibilidade que eu tenho de me expressar musicalmente. Para mim, eu acho que esse é um bom conceito, assim, resumidamente. Então, na verdade, musicalizar não significa fazer com que as crianças façam as musiquinhas de comando, que eu sei que era a isso que tu estava te referindo antes, Carol. Não é cantar meu lanchinho para comer, não é cantar a música do guarda-guarda o brinquedinho, nem de escovar os dentes, nem automatizar, lavar uma mão, lavar outra em tempo de Covid, é fazer com que essa criança possa experimentar formas musicais, interagir com os sons, organizá-los, e ter a liberdade, então, de dizer essa é a minha música. Eu acho que para o professor se apropriar e poder musicalizar, ele precisa compreender com mais profundidade o termo musicalização, e foi muito pertinente tu perguntar isso. E acho também, Paty, que nós, enquanto professores, temos que nos musicalizar, procurar nos musicalizar em casa, seja como for, procurar viver experiências que nos permitam fluir e fruir musicalmente e que nos permitam viver essa expressão, estudar a respeito, porque mesmo que nós sabemos que o pedagogo, o professor e o docente, ele tem que lidar com uma série de conhecimentos, né? É uma formação bem vasta, digamos assim, de tudo e ao mesmo tempo parece que de nada, exceto a infância como um todo e o ensinar, a didática e etc. Mas existem coisas que a gente precisa buscar um pouquinho para poder fazer de uma forma mais significativa, até para si, né? E para a criança também. Então, quando eu procuro me musicalizar, eu estou contribuindo para a minha formação, assim, ó, de uma forma absurda, porque eu estou me desenvolvendo em vários aspectos. Então, eu acho que o que tu trouxeste não se refere somente às crianças, né? Nós procurarmos nos musicalizar, ver meios em que a gente possa fazer isso. Tem tanta oficina por aí, tem tanto espetáculo por aí, tem tantas coisas que a gente pode ir até essas coisas que muitas vezes são gratuitas e acrescentar na nossa formação. Então eu acho que nos musicalizar também é algo importante ao mesmo tempo em que a gente tenta musicalizar as crianças, né, trabalhar com elas isso, né. Tu não acha, Carol, que a nossa cultura tenta, né, eu até escrevi alguma coisa sobre isso, colegas escreveram, né, a mídia e o jabá tentam emburrecer um pouco a gente e tornar a gente muito restrito em termos de apreciação musical, né, então, quer dizer, eu sempre digo assim, quando eu estou dando os meus cursos, se tu queres abrir, por exemplo, se tu queres que uma criança coma mais do que arroz com feijão, tu tem que ser o exemplo. Então, nós temos a internet, aí a gente pode acessar a música do mundo e fazer jogos e brincadeiras com essas crianças, de descobrir essa música de qual país. Eu faço jogos musicais desse sentido, né? E a gente escutar, porque eu não posso me restringir a um estilo só, e aí eu querer que proporcionar o acesso aos capitais culturais que eu falava antes, né? Como diz bem a Maura Pena sobre isso, assim, se eu não me abro para essa escuta de diferentes estilos de músicas do mundo, mas a gente sabe que tem uma indústria cultural aí por trás que faz... Ganha com isso, né? Exatamente, e que não nos proporciona esse acesso, né? Cada vez mais, atualmente, a gente vê... além de denegrirem a ciência, também estão denegrindo
a expressão cultural, é tempos de crise nesse sentido, da desvalorização da nossa cultura, né? Então, a gente tem que se antenar, a gente tem que provocar esse acesso na escola que as crianças muitas vezes não têm em suas casas, porque os próprios pais, eles não têm esse acesso. Então, escola é lugar de enriquecimento cultural. Nós temos que enriquecer, abastecer esse repertório. Ah, mas será que a criança vai gostar de consumir? Estou dando um exemplo só, não estou dizendo que é a melhor de forma nenhuma, não me interprete mal. Mas será que a criança vai querer consumir música erudita se a atividade for lúdica e de brincadeira, como propõe na página dela, a Carol? A criança vai começar a adorar e vai escutar, inclusive eu, adulto, qualquer tipo de música, uma bossa nova, enfim, tudo quanto é tipo de música, né? Eu tenho um rapper em casa, meu filho é rapper, e eu acho que aqui nós temos, assim, a música que atualmente é o maior espaço de protesto político que tem, é o rap hoje em dia. Antigamente a Tropicália assumia esse espaço, hoje são os rappers que fazem isso, né? O movimento hip hop, e tu deves conhecer bem isso, né, Carol? Então... eu sou super aberta a vários gêneros. Eu só acho que é ruim consumir um estilo musical só, né? Nos enriquece. Música é cultura. Exatamente. E cultura não é só o que eu gosto, né? Um dia eu ouvi essa frase e achei muito significativa, porque às vezes a gente vem com aquele discurso super forte da cultura, mas só quando é algo que eu gosto, né? E aí entra o funk, e aí o Eduardo Pacheco vai dizer, né, que não esqueçam que o funk tem origem na música negra, e só daí já está explicado todo o resto de preconceito que vem com ele. Ele é bem taxativo quanto a isso, né? E... adoro o discurso dele. Exatamente. O preconceito, inclusive, Carol, conta os instrumentos de percussão, que é o caso que quando ele vai para um palco, o Edu, e vai lá e simplesmente com berimbau e toca, e ele encanta, ou uma bombona d'água, como num dos congressos, o Edu subiu para o palco com uma bombona d'água, e ele disse, bom, eu não vou falar como os meus colegas, porque a gente era palestrante, então, eu vou tocar. E o cara me sobe com uma bombona d'água e toca aquilo, e tu fica emocionada vendo o rapaz tocar uma bombona d'água, né? Exatamente. Como instrumento solo, e não simplesmente como um acompanhamento sempre, né, Carol? Exatamente. Então, musicalização, tu já tentaste conceituar aqui. Agora, educação musical. Educar musicalmente. A musicalização tem a ver com a sensibilização para os elementos da linguagem musical. Educar musicalmente é ampliar as possibilidades expressivas e a escuta, né? Eu acho que essas coisas estão bem associadas, assim. Às vezes até a gente associa uma à outra e não tem muita diferença, né? Porque a educação musical costuma acontecer mais em espaços formais, enquanto a musicalização ela está acontecendo no cotidiano, o tempo inteiro. A educação musical seria uma forma de sistematizar atividades para se desenvolver e educar esse ouvido musicalmente. Ali eu vou trabalhar, inclusive, mais com elementos precisos, como vou afinar esse ouvido, vou desenvolver um ritmo, né? Eu vou fazer com que esse sujeito saiba detectar estilos, conhecer as histórias dos instrumentos musicais, a história desses estilos, assim como propôs o Edu. Então, a educação musical, ela tem a ver com não sei, eu acho que é uma sistematização maior. Não sei se tu concorda, Carol, com o que eu estou te dizendo, né? Era a palavra que eu ia usar. Exatamente, porque a musicalização é uma coisa que ela vai acontecendo de várias formas, em vários espaços, e eu também entendo a educação musical como uma sistematização desse processo, né? Ela vem já nesses ambientes mais específicos, onde a gente vai proporcionar isso, né? Então tá, musicalização, educação musical. Agora eu vou entrar numa questão um pouco polêmica, que tu já sabes qual é. A gente herda uma habilidade musical geneticamente? Eu posso ter nascido mais provida do que outra pessoa na corrida da vida, do desenvolvimento musical? A gente herda isso? É um dom? É um talento?
Tu leu o artigo que eu escrevi para Bem sobre isso, Carol? Eu sei a resposta, mas eu não posso dizer. Não, a gente não herda nada, a gente não herda nenhum conhecimento. Nós nascemos com estruturas inatas, né? Os nossos reflexos, diria Piaget, de preensão, sucção. E nós construímos conhecimento radicalmente na interação com o meio. E é por isso que, às vezes, filho de peixe, peixinho porque esse ambiente é mais propício, né? Vamos dizer assim, o que seria algo que viria com o sujeito? Vamos dizer assim, os dedos mais ágeis, mais longos para tocar piano, para um bailarino, no caso, uma maior flexibilidade, elasticidade do corpo. Realmente, essas coisas elas vêm na minha genética, né, no meu genótipo, mas a construção musical, ela depende radicalmente das minhas interações. Então, se eu quero me construir musicalmente, é necessário que esse meio seja rico né, de mobilizações em termos musicais, e a professora Paula Pecker fez um estudo de mestrado e de doutorado muito lindo a respeito disso, observando as crianças muito pequenas, né, os bebês e a criança pequena, dizendo, né, ela tinha um curso que ela ministrava na URGS, no Instituto de Artes da URGS, um curso de extensão para bebês, que foi ela que, na verdade, foi a substituta da Esther, nesse sentido. A Esther começou e passou a bola para a Paula. E eu também fui banca de mestrado dela, e lá tinha uma cena assim. Ela trocava de modo maior para modo menor, por exemplo, tocava Marcha Soldado nos dois modos, e aí, quando ela tocava o modo diferente, as crianças de 2, 3 aninhos diziam assim: ô, Pof, a música tá estagada. Umas diziam assim, né? As outras diziam: ô, Pof, tem um carro lá na rua passando e tá atrapalhando a tua música. Ou seja, as crianças com 2, 3 anos que estavam se musicalizando desde muito pequenas nessa sensibilização musical, elas tinham a capacidade de diferenciação de fenômenos ali no piano, enquanto ela tocava no piano essa melodia e transformava algumas notas, né, em outras. As crianças sentiam essa diferença, enquanto adultos podem não diferenciar, né? Eu me lembrei de uma cena também, quando o meu filho, que hoje é músico e tal, tinha 7 anos, a gente passou por uma praça e tinha uma moça cantando, ele estava de mão dada comigo e olhou para mim, olhou, e eu olhei para ele e disse: o que foi? Mamãe, como é que as pessoas estão assistindo? Essa pessoa está desafinando tanto, essa pessoa canta tão desafinada. E, de fato, a pessoa cantava muito desafinada, né? Então, eu acho que tem a ver com as construções que podem ser precoces, por se passar por espaços de construção musical precocemente. E, como tu disseste, o professor pedagogo muitas vezes não é formado para se sensibilizar musicalmente, para repercutir esse conhecimento. E é por isso que tu também falavas, Carol, antes, que geralmente o pessoal da educação musical vem de berços, de famílias que já desenvolvem a sua musicalidade precocemente, né? Eu acho que não é inata. Qualquer um pode fazer música, inclusive se eu sou adulto, e essa é a minha tese de doutorado, e é por isso que a Carol está dizendo isso. Na minha tese de doutorado, com a banca, o professor Zé Nunes, a professora Leda Mafioletti, a professora Esther Bayer, que, para quem está aí, conhece educadores musicais, sabe que são pessoas importantes do meio da educação musical, concordaram, provei por A mais B que não é inato esse conhecimento. Esse conhecimento é construído radicalmente, assim como qualquer outro conhecimento, não é só o musical. Porque o que acontece? É herança? Isso é um pensamento burguês. Só quem tem acesso a capitais culturais musicais, então, que herdaria esse dom. O professor vai lá, o professor tem uma pedagogia tradicional num conservatório de música, o aluno não entende nada do que o professor está fazendo, e aí a pessoa se desencanta. Puxa, mas eu queria tanto tocar um piano, um violoncelo, mas é tão desprovido de didática aquele conhecimento que só alguns que já tinham alguns conhecimentos, já tinham desenvolvido uma capacidade rítmica anteriormente, já tinham algumas construções precedentes, é que dão conta desse processo de se musicalizar. E é por isso que existe esse preconceito de que conhecimento musical é inato. Não é inato.
ele é construído dependendo das interações desse sujeito com o meio, Carol. Exatamente. Eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, porque disso vai depender uma série de coisas. Porque se eu tenho para mim que a música, a habilidade musical, ela é um dom, ela é algo que vem de uma força superior, né? Ela é uma coisa que, não, ele puxou o pai dele, porque olha, como é que pode isso, né? Quando eu parto dessa ideia, eu já me acho incapaz de fazer isso se eu não me enquadro nesse padrão e nesses quesitos. E, consequentemente, quando eu olhar um aluno que talvez tenha um pouco de dificuldade para aprender daquela forma, não quer dizer que ele não consiga aprender, mas que daquela forma talvez ele não esteja conseguindo aprender, talvez eu já coloque ele naquele saco da criança sem talento, sem muita habilidade, com isso eu estou negando direitos para ela poder se desenvolver musicalmente, né? Então, a gente desmistificar isso é extremamente importante para todo educador, né, que vai trabalhar com a criança pequena, e com os adultos também, porque disso vai depender todo o resto. Vai depender a minha confiança em acreditar que eu consigo também me desenvolver musicalmente e que as crianças, as pessoas com quem eu trabalho também conseguem, né? Agora eu me lembrei da fala do professor Edu também falando, né, que além de percussionista, ele é negro, né, Carol? E aí o preconceito é mais forte, é um doutor negro, percussionista, educador, musical, artista, né? Uhum. Existem vários preconceitos por aí atrás disso tudo. Enfim, né, como é difícil desconstituir todos esses discursos que são de senso comum, e que vão arraigando, esses preconceitos vão sendo, aquelas mentiras, aquelas fake news que vão se reproduzindo. Fake news históricas, né? Fake news históricas, exatamente, é isso mesmo. Então tá, então para a gente entrar na questão da criança, que foi o nosso chamarisco, né, para essa live, foi a nossa aposta, a questão da construção musical da criança, a gente tem que entender de que criança nós estamos falando. Porque o conceito de criança ele foi mudando ao longo dos anos, né, conforme as organizações familiares, conforme estudos, conforme uma série de questões, conforme a escolarização da criança. E de que criança é essa que a gente está falando, né? Quando a gente fala em música, quando a gente fala em construir um conhecimento, em aprender alguma coisa. Aí tu trazes muito isso no livro da expressão musical na educação infantil. Tu traz já essa conceituação de criança, de infância, e para depois vir com todo o resto. Então, de que criança é essa que a gente está falando? Ela é uma criança que só reproduz, por exemplo, uma brincadeira musical? Pois é, essa criança, ser criança é uma fase biologicamente útil na vida do ser humano, né? Essa criança, ela espontaneamente, ela está em contato com o meio e se musicalizando no seu cotidiano, e dependendo dessas interações vão ser mais ou menos ricas, né? A gente está falando das crianças de modo geral e do seu desenvolvimento. Então, conforme as epistemologias foram se transformando, foi se transformando também o conceito de criança, né? Ela não é considerada mais como mini adulto. Agora a criança é essa fase biologicamente útil de adaptação do ser humano para se transformar num adulto conhecedor e que vai absorver essa cultura do seu entorno. Então, dependendo da forma como eu concebo essa criança, o que é epistemologia, né? Episteme, conhecimento, logia, ciência, ciência do conhecimento. Conforme enquanto professor, eu penso que a criança vai desenvolver o seu conhecimento, eu vou propor atividades. Por exemplo, se eu sou construtivista interacionista, que é o nosso caso, meu, da Denise, da Paula e da Rosângela, que escrevemos esse livro, nós entendemos que o desenvolvimento infantil se dá pelo brincar. Então, o professor vai agir de modo a levar em conta os estágios de desenvolvimento dessa criança, partindo do sensorial e motor, que é o bebê até mais ou menos
1 ano e meio, 2 anos, né? E que para o Delaland faz jogos de exploração, que na verdade o Piaget chama jogos de exercício, né? Que são essas atividades sensoriais e motoras. E quando ela atinge, então, a função simbólica ou semiótica, ou seja, passa para o estágio pré-operatório, a gente diz que ela atinge, então, a capacidade de representação mental. É aí que entra na fase do faz de conta. Então, todos os seus jogos são expressivos agora, eles não são só exploratórios, eles são jogos de expressão para Delaland. Para o Piaget chama isso de jogos simbólicos. Os jogos simbólicos é essa capacidade representativa. Por exemplo, uma criança, enquanto os jogos de exploração é bater sobre uma mesa, fazer bolhas com a boca nesse período sensório-motor, agora, quando ela atinge o estágio simbólico, né, ou semiótico, essa fase de desenvolvimento, ela vai subir uma escada, vai brincar de tá abrindo a porta, pega o carrinho e faz todas essas sons dos objetos, pega um excerto de uma música e linka com outra, inventa melodias, inventa canções, ela está fantasiando, ela traz simbolismo. E quando ela se desenvolve um pouco mais, que ela entra nos jogos de construção, então ela tem uma intenção na sua composição musical, ela já coloca uma certa organização lógica, progressivamente vai desenvolvendo a sua capacidade lógico-matemática, e aí entra a matemática desse processo, porque música é muito matemática, né, Carol? É contagem, a gente pode fazer vários jogos, e eu vejo que tu propõe isso na tua página também, essas brincadeiras, porque nós estamos lidando com espaço e tempo na música, ela tem uma estrutura que é capaz de eu fazer toda essa parte de pensar de modo lógico. Por exemplo, a subdivisão de células rítmicas, tá? Essa linguagem pode ser um pouquinho difícil para as pedagogas que estão aí, mas nada mais é do que subdividir os tempos e transformar esse tempo em... mas mantendo sempre um pulso, né? Então, essas subdivisões rítmicas são matemáticas, ou Pitágoras, que inventou a nossa escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem uma relação de intervalos tonais aí implícitos que tem a ver com matemática também, né? Tanto que eu fui banca uma vez no trabalho de conclusão do curso de graduação de matemática, que a moça tentava ensinar as proporções de copos e se formava uma escala ali e tal. Então, a gente pode fazer essas relações interdisciplinares também quando a gente está trabalhando música e matemática. É perfeitamente viável que se faça isso, né? Então, a gente está falando de uma criança que ela vai construindo o seu conhecimento, né? Vai construindo esse conhecimento brincando, que é a forma como ela faz, né? Quando pequena, e esse brincar vai se modificando ao longo do tempo, né? Ele começa de uma forma, num jogo mais exploratório, depois ele vai entrando para um jogo mais simbólico, um jogo mais imaginativo, de relações, e depois ele vai entrando para um jogo mais regrado, um jogo mais estruturado, conforme as fases, né, que o Piaget nós já estudávamos, principalmente na faculdade, acho que todos os pedagogos viram em algum momento, né, as teorias do desenvolvimento e se depararam com Piaget, Vygotsky, Vallon e uma série de outros teóricos, né, e a gente estuda o estágio sensório-motor e todos os outros. E aí a Paty trouxe o Delaland, que é bem interessante, que ele faz uma equiparação, né, ele vem na música, comparando com as fases do jogo simbólico que o Piaget descreve como é que acontece, então, na música. É bem interessante, pessoal, vocês pesquisarem sobre isso, porque tem muito a ver com o que nós encontramos na escola cotidianamente. A gente percebe esse brincar da criança nessas fases de uma forma muito clara. Daí vou dar alguns exemplos, assim. Eu tenho sobrinhas, quem me conhece sabe, estou sempre tietando e postando coisas sobre elas, e eu percebia que a minha primeira sobrinha, quando pequenininha, quando ela pegava um chocalho de garrafa PET e feijão, ela sacudia. E aquele sacudir dela não era só um sacudir, era testando o movimento do corpo e testando
aquele movimento de sacudir. E aí ela via, quanto mais força ela fazia, o som ficava mais forte, quanto menos força, o som ficava mais fraco. E aí, toda vez que ela ganhava o chocalho, o que ela fazia? Ela fazia isso. O chocalho já estava servindo, além de comer o chocalho, né, de dar uma chupadinha no chocalho, sentir o gosto, a fase oral, ela também reagia corporalmente e ia percebendo que aquela ação dela estava gerando um som. Então ela ia testando e fazendo de novo. Hoje eu estava com um bebê que fazia isso também. Era ele pegar o chocalho e ele começava com toda a força que ele podia, né, e batia no chão e testava de todas as formas possíveis. Então eu entregava para ele o que ele fazia, aquilo de novo. O chocalho ganhou aquela nova utilidade para ele naquele momento. E aí a gente já vê o quê? Essa fase exploratória, né, de estar conhecendo o mundo. É muito interessante, Carol, isso assim, só um adendo aqui, o que tu tá falando. Quando eu for trabalhar musicalização no berçário, por exemplo, se eu tenho uma proposta, eu vou entregar pequenos chocalhos para as crianças e tô lá tocando meu violão, ou tô cantando com elas e tocando eu o chocalho, alguns vão caminhar, vão engatinhar, outros vão colocar o chocalho na boca, outros vão te imitar, outros vão buscar outro brinquedo lá adiante. O que é preciso que o professor entenda é que todas essas ações espontâneas do bebê, elas são significativas para o desenvolvimento do bebê, que eu não posso forçar a barra e querer controlar bebês que são incontroláveis, que não devem ser controlados, especialmente a criança do sensório motor e do pré-operatório, ela é egocêntrica, no sentido de que ela não compreende consignas e jogos de regra. Esse só mais tarde, mais adiante, que eu vou conseguir propor para ela. Então, aquilo que ela fizer espontaneamente nesse momento da aula de musicalização, só o contato nesse ambiente rico em música já está desenvolvendo essa criança. Então, não tente controlar as crianças do berçário com atividades que não tem a ver com o seu estágio de desenvolvimento. O que tu propuseres ali, o que tu trouxeres, vai ser musicalmente rico e não te angusties, porque os professores são muito controladores, às vezes, eles querem que as crianças façam aquilo que eles propuseram naquele momento. Não, gente, tá? Não é isso, é um equívoco pensar assim, né? Eu tenho que entender, teoricamente, as fases de desenvolvimento para eu entender que toda atividade que essa criança estiver desenvolvendo vai ser rica para ela naquele momento, especialmente se falando neste primeiro momento de vida do ser humano, em que ele vai eleger, essa não é a imitação sugerida, e sim a espontânea que faz com que eu me desenvolva. Essa frase ficou clara, Carol? Não é a sugerida, é a espontânea. Quando o Piaget fala de imitação, ele está falando da imitação espontânea. É o desejo da criança de imitar que desenvolve ela. Não é aquela musiquinha que todo mundo tem que fazer, a galinha pintadinha, e tem que fazer o gestinho, isso, aquilo. Não, se ela não tiver afim, ela não vai fazer, né? Ela vai fazer aquilo que é espontâneo nela. Isso que tu trazes é importante porque a gente tem que saber em que fase a criança se encontra, conseguir tentar identificar isso, embora a gente sabe que não é uma linearidade, não. Algumas coisas podem mudar de uma criança para outra, mas existe um padrão, mais ou menos, com base em estudos que foram feitos, né? Nós entendendo o que a criança faz naquele período da vida dela, naquela fase da vida dela, a gente consegue planejar nossa intervenção, né? E entender e não torturar as coitadas das crianças, propondo coisas que não são de acordo com a fase que elas estão vivendo. E aí vem um relato muito interessante. A minha orientadora do estágio curricular obrigatório da faculdade, eu fiz meu projeto de música, inclusive a Michele Cedres está assistindo aqui, e ela trabalha na escola que me acolheu no meu estágio curricular obrigatório, que teve que ouvir as batucadas pela escola fora. Aí, nessa ocasião, eu levei vários instrumentos que eu consegui por aí, né, porque eu não tinha instrumento de musicalização infantil, levei instrumento de adulto mesmo, de percussão, que a minha família tinha muito por causa do samba e tudo mais, levei para lá, e aí a minha proposta do planejamento era que eles separassem por naipes os instrumentos, né, categorizassem, parará. Aí a minha orientadora, Carol, assim, não faz nada disso. Deixa eles explorarem e aí tu vê o que acontece. E tu anota, e tu grava áudio, e tu registra o que tu observou que aconteceu.
Nossa, aquilo para mim foi um divisor de águas, porque assim, a gente sai da academia, muito acadêmico, obviamente, né? Então, no estágio, e categorizar os instrumentos, né? Conforme a forma de extrair o som, que eles emitem o som. E ela, não, Carol, deixa eles explorarem. E aí, na minha trajetória de vida, eu encontrei uma outra coordenadora pedagógica, uma coordenadora, já não era outra, né? Outra foi orientadora de estágio, que disse assim: tudo que a gente quer que eles façam de uma forma mais estruturada, assim, primeiro ter explorado, a grandes chances de ser um caos é enorme. Por quê? Eu nunca explorei aquele instrumento que está me brilhando os olhos na frente e a prof já quer que eu bata, tá. Eu nunca pude bater ele, explorar ele do jeito que eu queria, extrair os sons da maneira que eu queria, e agora a prof quer que eu faça algo totalmente formal. Eu vou fazer, mas a minha mãozinha vai estar coçando para primeiro explorar aquilo. Eu vou te confessar uma coisa, Carol. Até os adultos, quando eu levo as malas de instrumento musical para as oficinas de musicalização, que tu sabes que a gente trabalha assim nessa sensibilização, é uma barulheira e eu começo a rir e deixo todo mundo explorar primeiro esse material. Daí, daqui a pouco eu digo, satisfeitas? Agora a gente... Só um pouquinho que eu vou falar. Aí eu proponho isso. Vocês viram como é importante a gente explorar primeiro, brincar um pouco, manipular, que isso é sensorial e motor, porque o adulto, diante de um novo objeto, ele volta lá para a primeira fase do desenvolvimento. É óbvio que o funcionamento é igual, mas as estruturas são diferentes, porque o adulto ele se regula mais rápido, né? Mas é isso, a gente, diante de uma novidade, a gente quer brincar, manipular e explorar sensorialmente. Isso cabe especialmente para as crianças, mas também para os adultos. Então, se vocês, professores, forem organizar alguma oficina de musicalização para adultos, é a mesma sistemática também. Quer dizer, vocês podem aplicar várias das atividades que vocês fariam com as crianças, com os adultos, para eles testarem. E a gente consegue enxergar no adulto esse movimento infantil da exploração num primeiro momento. Ai, que lindo, que colorido, que material lindo. De onde tu trouxe isso, prof? Mas olha só e tal. Então, o adulto, ele não é muito diferente. O adulto continua gostando de brincar. O brincar, ele é o prazer da vida. Tanto que nós, adultos, a gente gosta muito de arte, a gente gosta, nessa época de pandemia, desse simbolismo todo. A gente assiste séries, filmes, que é arte, músicas, lives, porque isso estrutura emocionalmente o ser humano. Eu preciso me estruturar simbolicamente. E quais são esses canais? A religiosidade, a arte, as fantasias, o sonho. Na formação do símbolo da criança, a partir da teoria freudiana, o Piaget fala isso, então, né? E uma coisa que eu estava pensando antes, que eu queria muito reforçar para vocês, eu que trabalho com a ludicidade, psicomotricidade, falo muito sobre jogos. Os jogos musicais, eles são muito mais cooperativos do que competitivos. Os jogos ligados à arte, eles desenvolvem muito mais a cooperação do que os outros jogos. Veja-se as brincadeiras de roda, os jogos de mão, tudo que eu faço, a exploração sensorial que eu faço com esses instrumentos, a maioria desses jogos, existem alguns competitivos, mas a maioria dos jogos artísticos são cooperativos. E os jogos competitivos são importantes para o desenvolvimento, para saber ganhar ou perder, entender regras, mas os jogos cooperativos, eles, além de ensinarem essas coisas, eles ensinam a ser solidário e expressar aquilo que é de afeto no ser humano. São os canais que o ser humano tem para colocar para fora o seu simbolismo, a sua imaginação, o lúdico, o prazer, o sensível. São espaços para eu trabalhar o poético, o simbólico, o imaginário que há em mim. E é por isso que é muito importante o espaço da arte. É o espaço de desenvolvimento criativo. Sei que a nossa live já está chegando no final, né, Carol? Eu não queria me esquecer de dizer isso para as pessoas que estão conosco essa noite, da importância da arte na vida do ser humano. E agora, em épocas de quarentena, a gente vê muito mais forte isso do que nos outros tempos. O quanto isso nos acolhe, nos acompanha, nos faz fruir e se sentir bem emocionalmente. Quem nunca estava triste, escutou uma música e ficou super contente, se sentiu acolhido, né? Tem um livro do DJ Weil chamado A Nota Azul,
que fala sobre essa relação do ser humano com a música. Tem muitas músicas que fazem com que, parece que eu sou a musa inspiradora desse cara que criou essa música, porque essa música é minha cara. Ele disse tudo que eu queria ouvir, né? Então, o ouvinte se sente assim diante dessa obra criada pelo outro, que nem teve intenção e nem conhece esse ouvinte que está escutando, mas entra ali nesse espaço simbólico tão importante para a nossa época, especialmente agora, que a gente está passando por um processo, né, bem difícil, todos nós. Então, que vocês aí, pais, mães que estão em casa, possam brincar bastante de música com as suas crianças em casa, possam se divertir, assistam lá, olhem os jogos musicais que a Carol propõe, todos. Eu vi que tinha os pais lá fazendo com o seu bebê, reproduzindo os teus jogos, eu achei o máximo. É que aquele ali as pessoas gostaram muito, foi muito divertido. A torta de maçã. Sim, menina, a torta de maçã. Agora as pessoas brigam comigo porque não conseguem esquecer a paródia. Eu disse, gente, desculpa, mas foi o que veio no momento. Mas assim, Paty, então, caso o pessoal não tenha percebido, tu já trouxeste as condutas, né, musicais das crianças de acordo com as fases em que elas estão passando, as fases que elas estão se desenvolvendo. Então, nós falamos da relação do Delalande com o Piaget, da equiparação que ele faz, né, da fase da exploração, que corresponde ao estágio sensório-motor, né, do Piaget. Depois a expressão, que para Delalande, né, que para Piaget já seria a fase, fugiu o termo. Jogos simbólicos. Dos jogos simbólicos. E depois nós temos a construção, para o Delalande, né, que já começa a estruturar a regra, e que para o Piaget já seria o terceiro período, né, aquele período mais formal da coisa, que é o operatório concreto, né? Os nomes já nos dão a entender coisas, né? Se a gente for pensar nas palavras, a gente já consegue nos remetermos ao que eles querem dizer, né? Então é interessante a gente ter esse conhecimento, gente, dessas fases para poder planejar essas intervenções. E o Delalande deixa bem claro também a questão de observar isso na espontaneidade, como a Paty disse, da criança. A gente consegue observar mais claro isso nessas ações espontâneas das crianças, nesse brincar que a gente está ali observando no cantinho para não estragar a brincadeira. A gente consegue perceber, nossa, é isso que ele está fazendo agora, olha que legal a construção que ele está fazendo sobre isso, o entendimento que ele está tendo sobre aquilo, né? E isso é muito interessante. Então, foi basicamente isso que eu tinha planejado para nós conversarmos, pensando como pedagoga, curiosidades que eu percebo que talvez possam agregar, conhecimentos que possam agregar na formação desse professor unidocente, também talvez de educadores musicais que estão dialogando com a pedagogia nesse sentido, né, conhecendo mais sobre a infância e sobre esses estágios de desenvolvimento, e os pais, os familiares que no dia a dia com as suas crianças observam coisas que talvez não saibam nomear, mas sabem que está acontecendo e sabem que está representando alguma coisa ali, uma mudança, um novo conhecimento sendo construído. E a palavra construção sempre por entender que é algo que é um processo, que vem mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? E que a criança é ativa nesse processo. E nós somos os mediadores disso, né? Nós podemos enriquecer esse processo, assim como podemos também prejudicar. Mas, né? Faz Sim. parte. Então, Viu, Carol? Paty, eu queria só dizer assim, ó, se vocês estão interessados em saber, né, fazendo o marketing mais para a Jussara Hoffmann, que é a dona da editora Mediação, essa obra aqui, a expressão musical, nossa, né? Além de ter toda essa teoria que a gente abordou sobre os jogos e Delalande, tem uma parte que foi toda feita, né, Carolzinha? Ela tem partes práticas de mini projetos que a gente pensou, práticos para aplicar. Os professores podem aplicar esses projetos nas suas diferentes... Congelou o meu... deu uma congeladinha. Mas, enfim, ele foi feito
justamente para professores pedagogos mais, e é claro que os educadores musicais também curtem, né? Mas é para vocês numa linguagem assim bem clara, né? E objetiva, né? Objetivo. Tem teoria, mas ao mesmo tempo é uma linguagem mais simples, não aquela linguagem tão técnica da área da música em si, mas do desenvolvimento da criança a partir de uma leitura bem piagetiana sobre esses processos de construção do conhecimento musical da criança. E aí fica o marketing também, né, a nível de conhecimento deste outro, que é o Pedagogia da Música. Sim. Né, Paty, queres falar um pouquinho sobre ele? O Pedagogia da Música, a Esther e eu organizamos, então, a primeira edição dele foi em 2009, foi um pouquinho antes dela adoecer, que a gente começou a fazer esse livro, né? Nós tínhamos o grupo GEMOS, Grupo de Estudos em Educação Musical na URGS, então aqui a gente tem várias colegas queridas, dentre elas a Rosângela também tem um capítulo, a Denise tem outra, que também são autoras desse outro livro, né? A Paula, essa época, não tinha ainda entrado lá na URGS no nosso programa de pós-graduação, mas é muito, muito interessante, assim, que para o professor saber realizar experiências de apreciação musical e entender a apreciação musical não como música de fundo, mas como possibilidades de escuta ativa com atividades desde o bebê até a pós-graduação, que sensibilizam musicalmente esse ser humano. Inclusive, tem um capítulo escrito por uma colega surda, Ana Luísa Paganelli Caldas, que está aqui no Face, e ela traz um capítulo nesse livro chamado A Linguagem de Sinais e os Sons, uma apreciação estética. O quanto nós, ouvintes, a gente fica inebriado com a linguagem de sinais dos surdos e os sons que ela emite. É muito bacana, assim, esse capítulo da Ana Luísa. A Viviane Silveira também traz essa visão e traz, a gente escreve junto com o capítulo também sobre essa questão da nota azul, do DJ Weil, a psicanálise e a música, a fruição, a expressão de sentimentos, né? E a musicalidade corporal, a construção musical a partir da movimentação corporal, o capítulo da Denise, acho que eu falo sobre isso também num outro capítulo. É interessante. Ambos os livros, Carol, são pela editora Mediação, tá? Editora da professora Jussara Hoffmann. Então, é bem fácil de adquirir. Quem quiser, é só ir na livraria, pedir que eles encomendam e trazem. O detalhe, esse Pedagogia da Música foi comprado pelo governo federal e foi distribuído em todas as escolas estaduais. Foram comprados 55 mil cópias para distribuir no país inteiro. Então, tem muita escola que tem esse livro. É verdade. Eu já vi em algumas escolas mesmo. É uma coleção, né? É uma coleção de artes, tem de teatro, tem de artes visuais, tem muita coisa interessante nessa coleção Educação e Arte. Então, tá bom. Paty, quero te agradecer pelo aceite de vir aqui conversar, né, com essa galera toda que está assistindo, porque agora nesse período de pandemia, né, ao mesmo tempo que a gente sofre tanto em não poder estar perto das pessoas com as quais gostaríamos de estar, e também eu vou fazer aniversário domingo, não vou nem poder fazer uma aglomeração, mas a gente, ao mesmo tempo, a oportunidade formativa que nós estamos tendo nesse período, assim, é muita. Claro, as pessoas também não são obrigadas a fazer isso, porque cada um sabe como está se sentindo no momento para procurar esse tipo de conteúdo, ou se quer deixar para depois, mas as pessoas que querem estão encontrando, né? E isso é muito legal, é uma forma da gente democratizar esse conhecimento e com relação à música, de nós seguirmos nessa luta para que a educação musical esteja de fato nas escolas, né? Para que seja um acesso de todos e não só um acesso negligenciado, né, para a maioria das pessoas que não tem os altos poderes aquisitivos, que não tem esse capital cultural, essa herança cultural que tu trazes nos teus estudos, né. Então, queria te agradecer, acho que o pessoal gostou bastante pelos comentários, e quem quiser... Eu não pude ver, viu, pessoal?
Eu aviso que eu não pude ver os comentários, que depois eu vou ver os comentários, por isso que eu não estava respondendo a ninguém aqui, que eu não estava enxergando, não sei nem quem está na sala, na verdade. Por cima eu dei uma olhadinha, né? Não estou enxergando. A Carolzinha que está vendo lá, né, Carol? Isso, estou administrando eles aqui e depois vou responder quando nós terminarmos. Então, Paty, muito obrigado. Tudo eu de bom. Eu que agradeço. Eu te agradeço muito nessa troca. Isso aí, vamos sim. Feliz aniversário já adiantado para ti por domingo. Obrigada. Tchau, Paty. Beijo grande. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Beijinhos, pessoal.